O que acontece a cada grau de aumento na temperatura global? Ainda que temporariamente, em novembro de 2023, ultrapassamos pela primeira vez o limiar de 2 graus de aquecimento, além de períodos pré-industriais. Se esse cenário se tornar normal, teremos uma Terra chamuscada. Chegaremos a 450 partes por milhão de CO2 na atmosfera, algo somente visto no final do Mioceno, de 5 a 10 milhões de anos atrás, onde não havia gelo no Polo Norte. Ou seja, ninguém sabe exatamente quando, mas o desaparecimento do Ártico acontecerá em algum momento nesse cenário. O derretimento do pergelisolo, um tipo de solo formado por uma camada de gelo, rocha e matéria orgânica, vai se acelerar muito. Há regiões onde ele chega a 300 metros de profundidade. Nesse planeta mais quente, cerca de 4 milhões de pessoas virão suas casas afundarem. 410 milhões a mais de pessoas sofrerão o impacto da seca, escassez de água, o colapso de rios e falha nas colheitas. A maior resposta a essa intensidade de seca será vista na Amazônia, que poderá virar de vez uma savana. Um quarto de toda a vida oceânica poderá ser simplesmente varrida do planeta na próxima década. E em um mundo 2 graus mais quente, muito mais do que isso. Os recifes de corais poderão ser completamente extintos. Enquanto 2 graus de aquecimento levam vários ecossistemas ao ponto de não retorno, 3 graus de aquecimento levaria a uma extinção em massa. Enquanto isso, a Baixada está gelada. Vai entender. Boa alvorada, período vespertino, noturno ou boa insônia para você que está mentalmente derretido com a intensidade do aquecimento global em curso neste momento e que veio aqui dar uma olhadinha no mundo, num planeta nada bom de ser observado, um futuro talvez muito próximo onde 2 graus a mais em relação às temperaturas pré-industriais estariam estabelecidos. Esse é o tema aqui hoje. Como seria esse planeta que, aliás, está muito, muito perto? Já começamos aqui com um derretedor de mentes, um golpe na sua mente, que é simplesmente a possibilidade, em algum momento desse novo cenário, da desaparição completa do gelo no Ártico. Como a gente já disse por aqui, esse cenário vai ser mortal para os ursos polares, que precisam necessariamente estar caçando em cima de gelo. Eles não gostam de ficar em cima do continente, porque isso simplesmente deixa eles mais longe de suas presas. A gente tem uma população de cerca de 26 mil ursos polares pelo Ártico, e eles morreriam de fome em um período que fosse aumentado onde não há gelo, ou seja, num verão, numa seca estendida, onde a formação do gelo demorasse a acontecer ou sumisse completamente em algum período. Então, a regra é clara: menos gelo, menos urso polar. Em um estudo de 2018, a gente vê que até 2053, a persistirem os sintomas do capitalismo, algum dos anos até lá já apresentará uma total não aparição de uma camada de gelo fora do continente, nessa região do Ártico. Isso vai fazer de nós os primeiros humanos dentro do Holoceno, desse período bacana que a gente vive, o longo verão, a gente tem episódio sobre isso, vai nos fazer os primeiros humanos a poder simplesmente navegar diretamente cruzando o Polo Norte, sem bater em qualquer geleira. Isso, obviamente, vai trazer mais destruição ainda. Você pode imaginar um monte de empresas capitalistas de logística, de navegação com os seus navios, querendo passar diretamente por lá para poder poupar recursos e aumentar os seus lucros, o que seria uma tragédia, pois qualquer tipo de acidente naquele lugar teria um impacto tremendo. Isso, obviamente, traria um grau de seca muito grande para o planeta, obviamente para as altas latitudes, obviamente muito mais para o norte do planeta. A gente pode ver esse estudo da Nature que fala na verdade, nos já atuais, mas principalmente numa futura perda de gelo do Ártico, pode levar uma diminuição radical nos padrões de chuva da Califórnia, por exemplo. E, como vocês estão vendo aí na tela, a gente sabe que a Califórnia já sofre muito com as queimadas e tudo pode ficar ainda mais seco. Com isso, a gente chega a um outro problema de um mundo 2 graus mais quente: secas, novamente. A gente talvez veja aí um dos maiores problemas socioeconômicos desse planeta tão quente.
Talvez o maior deles seja essa seca acompanhada de uma aridização. Um sistema árido que vai se acelerar e se expandir pelo globo, em todas as áreas do globo, na verdade, como diz o Mark Linas no seu livro, que é base aqui para essa nossa série de vídeos. Vai ter 20% a mais de média nas secas de vários lugares, como o continente africano, Austrália, o meio oeste dos Estados Unidos, o oeste da Índia e da China, o sudoeste da Ásia, a maioria da América do Sul e também boas partes da América do Norte. 410 milhões de pessoas vão ficar mais expostas à seca, como a gente disse no início aqui, ou seja, menos comida, colapso de rios, a secagem total de alguns rios, a falta do suprimento de água e colheitas terríveis. Algo contra-intuitivo agora, ciclones. O número global de ciclones, na verdade, principalmente, né, claro, nas áreas tropicais, vai ser menor se comparado com o aquecimento de 1,5 graus. Com 2 graus, vai ter menos ciclones. Mas o que poderia parecer bom, na verdade, não é nada bom, porque os ciclones, claro, numa boa frequência e num grau de intensidade ok, eles também ajudam, eles trazem um padrão de chuva. Quando eles ficam menos numerosos, o padrão de chuva diminui, o que vai fazer com que elas caiam com mais radicalidade de uma vez só. E, na verdade, apesar da gente ter uma diminuição no número total de ciclones, a gente vai ter um aumento nos ciclones de categoria 4 e principalmente 5. Lembra do Katrina? Aquela coisa tragediosa? A gente vai ver perdas enormes com a maior intensidade dessa categoria de furacões, perdas que, se já são estimadas em 65 bilhões num planeta 1,5 graus mais quente, elas vão para centenas de bilhões num planeta com 2 graus a mais de temperatura. É bom lembrar aqui que tudo o que a gente está falando envolve você. A sua vida vai piorar, você vai fritar, você vai ter inflação de alimentos, você vai ter problemas de desemprego, você vai ter ribeirinhos à miséria total, você vai ter menos pesca, você vai ter menos agricultura. É bom a gente sempre ter isso em mente. E uma coisa que a gente não leva muito em consideração, oceanos vazios, outro problema que a gente vai encarar num planeta nesse cenário. As projeções do IPCC para a vida no oceano são completamente aterradoras. Com 2 graus, a gente vai ter um cenário que nos deixa realmente preocupados. Se com 1,5 grau de aquecimento o IPCC já prevê uma extinção, um branqueamento dos corais, né, que acabam morrendo, corais que servem de alimentação e de base para toda a vida marinha, eles vão ter uma extinção num nível de 70% a 90%. Isso já está acontecendo, né? Na verdade, já é quase inevitável se a gente não tiver reações radicais. Mas no mundo de 2 graus é dado já como certo, nesse estudo do IPCC, que 99% da vida dos corais, dos recifes de corais, vai estar completamente extinta, criando, na verdade, algo que já foi tema aqui e que é essencial de se dizer, áreas enormes, quilômetros e quilômetros de oceano zumbi, sem quase nenhum tipo de vida. Bom, galera, espero ter deprimido você o bastante. Estamos no momento de pedagogia da catástrofe. Se você não aprender com a catástrofe, eu não sei mais como você vai aprender, como você vai se organizar para criar uma alternativa à emergência climática colocada em curso pelo capitalismo. Espero que você não corra para a colina, não corra para as colinas como a Lola, faça algo, se organize. E a gente reitera a mensagem deste vídeo. Se um mundo de 2 graus maior de temperatura já é aterrador, vocês podem imaginar o que um mundo de 3 graus de temperatura pode acabar nos trazendo. Algo que, seguindo a intensidade dos processos que o capitalismo faz contra o meio ambiente e a nossa ecologia, até 2100 esses 3 graus podem inclusive ser possíveis. Se a gente está falando aqui de uma série de tipping points, de pontos de não retorno que acontecem com 2 graus, com 3 graus, a gente pode estar falando de uma extinção em massa. Bom, mas isso é um episódio para outro dia. Te peço um EcoSolve, curta, porque não foi fácil. Pode ver os meus cabelos brancos, tudo isso é resultado de muito roteiro. Por favor, aprecie quem está filmando a gente agora, quem está editando, quem está trazendo para você tanta informação. Curta e compartilhe. Até a próxima.
Como todo trabalho independente, esse podcast pode estar por um Trix, um Pix, ou melhor, um Tris, sem o apoio solidário de seus ouvintes. Portanto, se você já se divertiu conosco, se enriqueceu, se informou, ou se fomos apenas um passatempo para você, nos ajude para que continuemos existindo. Sem financiamento, sem independência. Portanto, ajude o Vozes Livres se tiver consciência. Isso pode ser feito pelo nosso apoia-se/podcast Vozes Livres ou pelo Pix, pelo e-mail podcastvozeslivres@gmail.com, escrevendo no assunto a palavra Vozes. Nos acompanhe nas redes sociais, @Livrescop e @Livres Produtos do Bem.